Bom, esse é mais um episódio do canal Inteligência Policial e hoje estamos felizes, estamos aqui com o delegado Abade. O delegado Abade, ele é delegado titular ali da cidade de Viradouro e também responde por Terra Roxa, é isso, doutor? Exatamente. Terra Roxa e também concorro à escala de plantão aqui de Bebedouro, De Bebedouro. né? À noite, finais de semana. E eu posso, como que vocês preferem? O senhor fica à vontade aqui, Não, a gente vai fazer algumas perguntas pontuais, mas o senhor fica à vontade para... É uma honra, né, ter sido convidado para esse podcast por vocês, guardas civis, né? Porque eu fui guarda civil metropolitano, né? Em São Paulo, durante 3 anos e meio, né? Eu ingressei na Guarda Civil Metropolitana em 1992, né? A Guarda Civil, ela tinha sido criada em 1986 pelo prefeito à época Jânio Quadros, né? E a Guarda de São Paulo, a Guarda Civil de São Paulo, ela foi criada antes da Constituição de 88. Uma lei de 86 que deu início à Guarda Civil Metropolitana. E em 92 eu ingressei, né, no cargo de Guarda Civil Metropolitano, que era a gestão da Luísa Erundina de Souza. Foi um concurso gigante, acho que tinha mais de 2.000 vagas, que a guarda à época estava com o efetivo bem defasado e a prefeita queria aumentar o efetivo. Tempos difíceis, né? Por quê? Porque naquela época a Guarda Civil ela sofria muitas restrições, né? Período que, graças a Deus, já foi superado, né? Pelo que eu posso ver, praticamente 30 anos depois, né? Porque a guarda, ela tinha um coordenador, né? O comandante, entre aspas, era o coordenador. E ela era vinculada à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. E o coordenador não podia ser guarda de carreira. Não podia ser guarda de carreira, era vedado. Só podia ser oficial da reserva, do Exército, né? Das Forças Armadas, ou reformado, ou da Polícia Militar, ou delegado de polícia. E tinha um limite de efetivo muito restrito também, que não podia ultrapassar aquele efetivo. Pode falar. Então tinha, na verdade, uma influência, vamos dizer assim, da companhia que esse coordenador era, então. Exatamente, né? Eram os primeiros passos da Guarda Civil, né? Ali tempos, como eu falei, difíceis. Por exemplo, viaturas eram raras, né? Nós tínhamos Fuscas, nós tínhamos Piruakombi e caravans até do serviço funerário que eram cedidas para nós, para não ficarmos sem viatura. As inspetorias ainda estavam bastante improvisadas, né? Eram bem precárias as condições daquela época, mas a gente era bastante jovem, disposto, queria trabalhar, ir para a rua e prender. E a questão da operacionalidade da Guarda Civil daquela época? Sempre, ia pra rua não, sempre foi operacional, né? As amizades que eu fiz ali dentro da Guarda Civil Metropolitana são de pessoas que se dispuseram a ir para a rua, dentro das limitações que existiam à época. Mas a gente pensava assim, mesmo sofrendo algumas restrições, há muito o que fazer, né? Porque a área da segurança é uma área deficitária, né? Sempre foi, né? Um problema recente, esse problema na segurança pública, que é lógico, o Estado, a Prefeitura vem trabalhando no sentido de superar essas dificuldades, né? Então não podemos condenar os nossos políticos, os nossos administradores. Então o que acontecia? Vamos lá, eu fui designado para uma creche, né? Na época chamava de creche. Então eu falei, eu posso fazer diferença aqui nessa creche. Como que eu vou fazer diferença nessa creche? Eu vou fazer uma ação de presença, que foi o que nós aprendemos nós tínhamos lá um manual, né, do Guarda Civil Metropolitano, e lá estava lá a ação de presença, né? Então a gente recebeu instrução para falar assim, no seguinte sentido: você presente na porta da escola está inibindo a ação de traficantes, está inibindo a ação de eventuais estupradores, pedófilos. Então a gente levou aquilo muito a sério. A partir do momento, horário de entrada, horário de saída, ajudava as crianças a atravessar na faixa de pedestre, aquilo aí vai criando um vínculo enorme com a sociedade,
enorme, com pais de alunos, com diretores, porque a partir do momento que você tem essa ação de presença, as pessoas passam a se sentir mais seguras na porta da escola, ainda mais na capital, né? Que é um lugar bastante complicado. Então, a gente fazia isso, eu aprendi muita coisa, principalmente esse trabalho de polícia comunitária, né? E nessa época, né, em 92, eu também conheci um dos melhores políticos que o Brasil já teve, o Dr. André Franco Montoro, que era municipalista. Eu me recordo da época que ele era municipalista. E houve um congresso na capital, e nesse congresso ele participou e o tema era a respeito das guardas municipais, e até trouxeram pessoas de outros países para tratar do tema, né? E o Dr. André Franco Montoro, como municipalista, ele dizia assim, que a entidade mais próxima do cidadão é o município. Depois vem o Estado, depois vem a União. Então ele falou assim, o futuro, né, é que o município cada vez mais, né, participe da segurança pública, né, e de que forma vocês podem conquistar espaço? Firmando convênios, né, e ocupando as brechas que são deixadas aí na segurança pública. Já tinha uma mente bem avançada, né? Bem. E o Dr. André, ele era um político muito inteligente. Ele não se limitava, né, a ser político, né? Antes de político, ele era um cara que tinha um conhecimento jurídico, conhecimento literário muito grande, né? E um político que marcou a história do Brasil, né? E trouxe bastante incentivo para as guardas civis metropolitanas. Então, começaram a surgir várias guardas, né? Tem a de Jundiaí, tem de Osasco, sei que essas guardas hoje tem uma estrutura assim, impressionante, né? Elas têm uma participação efetiva direta na segurança pública. E a gente, pegava o que tinha lá, né? Fusca, Kombi, e remendava daqui, remendava dali para trabalhar. De duas fazia uma. Se tivesse que tirar dinheiro do bolso, tirava, ninguém reclamava, não. A gente queria fazer, né? Construir essa polícia, né? Uma polícia operacional. Operacional. Então a gente usava a caravana da funerária, a gente recebia a doação do corpo de bombeiros, levantava a viatura, aquela C14 que tinha o câmbio aqui em cima, pintava, deixava prontinha, né? E só que era difícil você entrar numa viatura naquela época, era muito pouco, era mais posto fixo, né? E só o pessoal mais antigo que fazia o patrulhamento. Então eu trabalhei no Parque do Ibirapuera também, que é uma região assim vasta, pegava até ao redor ali o Monumento às Bandeiras e tudo mais. E trabalhei em pronto-socorro também, na Zona Sul de São Paulo. E no pronto-socorro também o guarda tem um papel muito importante, porque ele é o agente, ele que vai colher informações, entendeu? E que vai repassar essas informações para o policiamento, para as equipes táticas, para, né, colocar em prática algumas prisões. Só antes da próxima que... Que momento, doutor, foi a transição do GCM Abade para o delegado Abade? Vou falar o seguinte, eu acho que essa transição nunca houve, né? Porque a gente, polícia é polícia para sempre, né? Eu penso assim, porque a pessoa que entra, depois sai, vai para outro segmento, é porque não, né? Não tem, como que a gente pode dizer, esse DNA do policial, isso é DNA. Entendeu? Eu gosto e ponto final. Desde que eu entrei na Guarda Civil Metropolitana, encontrei pessoas que amam a polícia, né? Então, pra mim, não mudou muita coisa, né? Porque eu levei toda aquela carga de conhecimento pra Polícia Civil, porque eu fui escrivão antes de ser delegado. Eu aprendi um pouco mais. Então, o que eu acho importante? A Guarda Civil, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, elas têm um atrativo que as outras polícias não têm. Você pode fazer uma carreira única. Então você vai começar na base, você entra como patrulheiro, sei lá qual o cargo que vai ser designado, e dali você vai ascendendo por meios de promoções, de concursos internos, né? Até chegar a ser o chefe de polícia. Ao contrário, né, de outras instituições, onde, por exemplo, há um concurso público para delegado de polícia. Então, uma pessoa que nunca teve experiência policial, ela já vai direto para delegado de polícia. Não tenho nada contra, mas eu prefiro uma carreira única, né? A gente pode ter a liberdade de optar, porque eu fiz essa opção, né? E eu acho que foi muito benéfica,
Porque essa experiência que eu tive na guarda, ainda mais na capital, na zona sul de São Paulo, numa época bem complicada, ainda hoje é complicada, né? Mas ali eu aprendi muita coisa. Eu tive contato com muitas pessoas que sabiam muito, né? Então eu me deparei, por exemplo, com a situação da mãozinha, né? Uma vez a gente tinha ido atender uma ocorrência de violência doméstica, né? Que não tinha Maria da Penha, isso daí faz muito tempo. E nós acabamos conseguindo pacificar o casal lá, tal, não tinha tido violência física nem nada. Conforme nós saímos, nós estávamos ali no Jabaquara. Nós saímos, um senhor parou a viatura. Nesse dia, a gente estava numa C14, né? E eu estava no banco da frente, você imagina como que eu estava. Vibrando. Aí, o que aconteceu? Ele falou, acabaram de roubar meu carro. Eu falei, não, entra aí. Entra aí, eu falei pro motorista, vamos lá, segue aqui. Mano, 2 quarteirões pra frente, um Opala diplomata. Automático já, 90 e pouco, já tinha carro automático. Nervoso, cara, carro veloz. E aí os 2 criminosos, quando perceberam que estavam sendo acompanhados pela viatura policial, tentaram empreender fuga. Aí houve perseguição, né? Fala um acompanhamento, na época era perseguição mesmo. Houve toda essa perseguição. Quando chegou num determinado ponto, eles viram que não tinha mais como fugir, saíram do carro e deitaram no chão, né? Prendemos esses 2 criminosos, cada um tinha um revólver, mas não reagiram, e recuperamos lá o carro da vítima, né? A vítima ficou grata. E você vê, né? Uma situação assim que a gente tava na rua, né? E que de repente alguém precisou de um auxílio e nós fomos lá e prestamos esse auxílio. E acabamos contribuindo, né, para o que hoje é a Guarda Civil Municipal, que tem crescido, tem ocupado cada vez mais espaço. E eu tenho certeza que é irreversível esse processo, né? As guardas vão ocupar um espaço efetivo, inclusive com mudança na Constituição. Eu acredito nisso daí, é uma questão de tempo, já deveria ter acontecido, uma injustiça muito grande que isso não tenha sido ainda reconhecido pelos nossos políticos. Nós tivemos recentemente uma emenda constitucional que, né, criou a Polícia Penal, né? E então a gente está próximo, né, de ver efetivamente a Constituição disciplinar essa questão da Polícia Municipal, e a sociedade vai receber isso daí de uma forma bastante positiva, porque o povo precisa de segurança. A gente pode pensar da seguinte maneira: teve uma época que a polícia estava muito em baixa, vamos falar em baixa, logo depois do regime militar. A gente sofreu um pouco, porque ficou aquele rancor, né, que a polícia ia participar de repressão, então as pessoas não tinham medo da polícia, né, não gostavam de se aproximar da polícia. Quando uma criancinha via um policial, a mãe falava, ele vai te pegar, ele vai te prender. Isso é muito ruim, né, que mães e pais ensinem as crianças nesse sentido, de falar que o policial é ruim, o policial é mau, você tem que repreender, fala, não, eu tô aqui pra te proteger, pra evitar que alguém faça mal pra você. Então, o que aconteceu? A polícia fica com um plano abaixo das outras questões. Não, nós queremos educação, nós queremos saúde, nós queremos transporte coletivo. Se nós fizermos tudo isso daí, a segurança pode ficar lá, né, em último lugar, que não vai fazer diferença. E não é isso que a gente viu, né? O que nós vimos? Que a sociedade precisa da segurança. A polícia não é, como diziam, que é um aparelho de repressão das classes ricas em desfavor das classes pobres. Porque nós sabemos muito bem que, do mesmo jeito que as pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior sofrem com a violência, as pessoas de vida mais simples, mais humilde, também sofrem bastante com a violência. Porque é muito triste você ver um pai de família sair para trabalhar na roça e chegar, né, a esposa, a companheira chegar para fazer o jantar e não tá lá o botijão de gás, porque um dependente químico foi lá e furtou um botijão de gás. Aquele botijão de gás, para aquela família, tem um valor enorme, né? E a hora que a pessoa vai procurar a polícia, a gente tem que se empenhar da mesma forma que fosse um carro de luxo. Então o tratamento tem que ser igualitário. Então a sociedade precisa da segurança pública e tem que haver cada vez mais investimento na segurança pública. Porque segurança, saúde,
saúde, educação, transporte, cultura, elas têm que ter o quê? Tem que ter condições de segurança. E quem que dá segurança na escola? Quem que dá segurança no posto de saúde? Né? Quem que dá segurança no teatro? Quem que dá segurança no cinema? Ou quem dá segurança numa lanchonete? São os policiais que estão na rua ali patrulhando. E quanto mais polícia houver na rua, mais segurança haverá para as pessoas. Porque o bandido, o criminoso, ele se aproveita das brechas existentes para, né, praticar o roubo, o estupro, né, ou outros crimes mais graves. É lógico que a prefeitura ela tem uma participação importante, mantendo a iluminação pública adequada, deixando as calçadas sempre em condições de bom uso, guias de sarjeta, saneamento básico e tal. Isso é importante. Tudo isso faz parte de segurança pública. Tudo isso faz parte, mas nada disso vai servir se você não tiver o policial ali. Não é verdade? Por exemplo, a escola lá, aquela tragédia que houve no Rio de Janeiro, no Realengo. Eu vi aqui no dia que vocês fizeram a entrevista com o delegado Palombo sobre o fuzil, né? Fuzil. Então, vocês conhecem, se eu não estou enganado, quem imobilizou não, como que eu posso usar a expressão? Quem tirou de combate, né? O rapaz que estava praticando lá aqueles atos, né? Que foi uma chacina dentro da escola. Foi um policial militar, né? Que estava com um fuzil, não é isso? Sim. E que estava fazendo um tipo de policiamento de trânsito, não era? Isso. Tá vendo a importância, né? A importância? Do calibre, até desse estudo. Então, nem precisa falar muito, desde que tenha um bom preparo, igual esse policial, demonstrou foi até condecorado, foi considerado um herói, né? Que se não fosse a ação dele, mais alunos teriam sido mortos. Ele agiu com muita eficiência, coragem, bravura, né? É típico do policial brasileiro, né? É aquele policial operacional que com condições mínimas então, ele não ficou com medo, né? Porque ele trouxe sozinho lá, né? Pediu o reforço, mas ele falou, não, se ficar aguardando o reforço chegar, mais pessoas vão morrer. Esse é aquele que a segurança tá na veia, né? Tá na veia, entendeu? Doutor, a gente sabe que o senhor também teve uma passagem pela Força Nacional. Que período foi esse? Olha, em 2012... né? Eu recebi um convite, né, para participar da Força Nacional de Segurança Pública, e acho que foi em 2012 para 2013, e eu acabei fazendo a inscrição, fui chamado, fui para a Gama, que faz parte ali do Distrito Federal. Lá eu fiz um curso, né, para me adaptar, né, a essa atividade de polícia judiciária na Força de Segurança Nacional. E eu queria muito ficar lá, né? Porque era um sonho, né? Eu poder ir para outros estados. Na verdade, eu trabalhei em outros estados. Trabalhei na Copa do Mundo, no Rio Grande do Norte. Trabalhei na Delegacia de Homicídio de Maceió, né? Trabalhei na Delegacia de Homicídio de Maceió, e que cobria o município de Rio Largo. Aprendi muita coisa lá. Então, só que tinha pouca vaga, né? Então, foi meio disputado, porque você podia até fazer, né, esse curso aí, né? Mas não significava que você ia ser engajado, né? Falava engajado na Força Nacional, você podia voltar. Vai lá tantos dias, beleza, tá aqui o seu certificado, mas não tem vaga para você. E para o pessoal que está assistindo, porque tem muita gente que assiste, que eles vão prestar concursos, querem entender a polícia, querem conhecer o que é o cargo de delegado, de investigador. Mas falando ainda em Força Nacional, quais as situações em que a Força Nacional atua? Na época, né, não sei se houve algum tipo de mudança, que era um decreto, a Força Nacional tinha o papel de auxiliar os estados, né, nos mais diversos segmentos da segurança pública. Por exemplo, então, o estado X tem um número muito grande de homicídios, a polícia de lá está precisando de ajuda, então você reunia um efetivo e mandava lá para Alagoas ou Rio Grande do Norte, onde houvesse necessidade. Também poderia precisar de bombeiros, havia bombeiros na Força Nacional, né, um pouco de cada estado, ou então de policiais militares, né. Houve uma rebelião no presídio lá no Pará, então o pessoal pegava um efetivo e ia lá auxiliar, né, a polícia de lá, para restabelecer a lei e a ordem, né? E eu fiquei especificamente na Delegacia de Homicídios, atendi muitos locais de homicídios, fiz algumas prisões lá.
E participei lá da Copa do Mundo, né? Foi uma experiência bastante bacana. Como que a gente pode dizer? Acrescenta o nosso currículo, né? São novidades, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitá-las muito bem, né? E surgiu e eu perdi. Inclusive, eu fiquei em primeiro lugar nesse curso aí e peguei a primeira vaga. Primeiro lugar. Eu vi o que desespero faz, né? Queria tanto que eu... Foi pra cima. Sobre ao combate ao tráfico de drogas. O senhor desencadeou alguma operação que teve um bom resultado aqui na região, ou em Viradouro? Tráfico de drogas, eu fui delegado da DISE de Presidente Venceslau, onde eu fiz 2 operações, uma, se eu não me engano, com 17 presos e outra com 25. E várias prisões, né? Em decorrência de investigações, prendi muitas pessoas. Algumas mais complicadas, por quê? As pessoas assim subestimam a inteligência do criminoso. Então eles pensam assim, não, o criminoso ele não tem um planejamento, ele não tem uma estratégia, mas ele tem, vocês sabem disso que eu estou falando. Então eles querem pensar como a polícia pensa, porque se eles pensarem como a polícia pensa, eles vão se antecipar. E tem tempo para isso, né? Tem muito tempo de sobra pra... Então eles criam todo um aparato lá para vender a droga sem ser surpreendido, né, em flagrante. E, por exemplo, se você entrar lá com uma viatura caracterizada, você não pega ninguém, né? E aí que entra a questão, né, de você criar meios para entrar lá sem que saibam que você é policial. Mas isso não é infiltração, tá? Eu ouço por aí algumas pessoas até da segurança pública falando aleatoriamente de infiltração. Infiltração é outra coisa. Infiltração, você vai conseguir uma ordem judicial, vai ser posto em uma organização criminosa com uma nova identidade. E você vai fazer isso com ordem do juiz e você, a cada 15 dias, tem que relatar para ver se o juiz vai vendo o resultado ou não, né? Nessa infiltração que está sendo feita. Agora, você entrar num local e buscar informações sem ser notado como policial é um método de trabalho policial, mas que não é infiltração. E é um trabalho de alto risco, porque não é fácil, né? As pessoas talvez pensem, né, com base aí nessa... Tem muita gente que fala, né, de casos, de segurança e tal, mas... Então eu acredito que a infiltração é uma coisa mais complexa. Mais complexa. Há tempo para se preparar para isso. Exatamente. O agente de polícia tem que já não quer buscar informação, não. Não. Já em cima da hora tem que buscar informações e aí tem que ir lá disfarçado de algum jeito. Você vai ter que, primeiro, você vai ter que estudar, né, o local. Né? Você tem que conhecer a geografia do local. Como é que os criminosos agem ali, né? Houve em situações que o senhor teve que usar disfarce, por exemplo, disfarce algo inusitado? Não, várias vezes, diversas vezes, inclusive eu já até... Você vai fazer, você vai passar por uma situação dessa, você tem que ser criativo, um ator, né? Você tem que ser um ator, porque se você falhar, dependendo da situação, estraga todo mundo. Não, talvez você seja morto. Ou talvez só estrague a sua cana. Na melhor das, né? Na melhor das situações vai estragar a sua cana, né? E você vai ficar bravo por tantos meses lá fazendo. Então, a minha participação na DISE de Presidente Venceslau. Uns 2 casos aí que marcaram minha carreira, né? Um deles, uma cidadezinha lá da região. E naquela época montaram uma biqueira lá, né? Então a população ficou indignada, que não existia naquele local. Beleza, chegou ao meu conhecimento, falou, tá acontecendo isso. Beleza. Só que eu fui lá, fiz alguns levantamentos, né, preliminares, e eu constatei, né, que tava difícil. O cara tinha todo um cuidado, né, de esconder a droga, de comercializar a droga sem ser flagrado pela polícia. Aí que eu fiz, né, falei, eu vou ter que entrar lá, vou ter que saber qual que é a rotina dele, onde ele guarda a droga, como que ele vende essa droga. E não é com uma viatura caracterizada que você vai descobrir isso aí, né? Então eu cheguei lá na cidade, né? Morador de rua, né? Situação de morador de rua. E fiquei dormindo no papelão, lá na praça. As pessoas foram me conhecendo.
né? Quando ela se perguntava alguma coisa, né, eu sempre tinha uma resposta pronta, né? Você tem que ter uma resposta pronta. Você não pode ficar, né, gaguejando, que senão, né, você pode se complicar. O senhor vai se incorporando àquele cenário, Exatamente. Aí eu consegui me aproximando, né, desse indivíduo que era suspeito de tráfico de drogas. E eu percebi que realmente era meio complicado de pegá-lo com a droga e tal. Mas como a gente já tinha feito uma investigação, eu pedi um mandado de busca, né? De garantia, né? Pra quando a equipe tática fosse entrar em ação. Então quem fez esse serviço de levantamento fui eu, pessoalmente. E eu fiquei ali e tal. Aí eu comecei, né, me aproximar ali do cara, tal, né? Ô mendigo, tal. Sempre ali com, né? Quietinho, subserviente, sem arrumar problema. Aí um dia ele tava lá, tal, numa situação complicada, né? E eu vi a chance de prendê-lo. Eu comecei a olhar muito pra ele e tal, e eu desconfiou de alguma coisa, né? Falou, o que você tá olhando aí, rapaz? Não nada não, senhor, tô olhando nada não. Desculpa aí, senhor, desculpa aí. Não, desculpa o quê, rapaz? Você tá olhando aí? Isso aqui não é pra você ver não. Eu falei, não, o senhor me perdoa, tal. Vem cá! Aí eu fui, né? Desculpa, senhor, tal. Aí ele falou, mano, não quero mais ver você aqui não. Pedala, rapaz. Desculpa aí, pegou e pumf, deu um pontapé no meu traseiro. Mas não, literalmente. Ah, mas o que eu ia fazer? Eu ia brigar com o cara, velho? Não, se eu brigasse com o cara, a casa ia cair pra mim. Eu ia perder o serviço todo. Aí, como eu já sabia aonde tava a droga, eu corri, realmente eu corri, velho. Corri e peguei o celular, né? Naquela época não tinha esses... não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Liguei pros investigadores e falei, cumpre, tá lá em tal lugar. E pulei num barranco. E daqui a pouco já me ligaram. O cara tá na mão, tá preso, igual você falou, tal. Droga tá aqui, dinheiro tá aqui, acabou, preso. Mas pra fazer aquele serviço, eu tive que deixar a barba ficar gigante, cara, gigante, né? E tive que ficar sem tomar banho, literalmente, né? Porque E isso não é qualquer um que vai se dispor a fazer, não é qualquer policial que tem a gente o papel nosso, né? A gente tem que ser criativo, né? Levar um pé na bunda. Não, então, mas aí a surpresa foi quando ele me viu na audiência, né? Aí ele não acredita, porque ele me viu sem barba, né? Sem aqueles trajes e tal, entendeu? Não deve ter entendido aí nada. Ele não entendeu nada, né? Acabou sendo julgado lá. E nisso daí emendou um outro caso mais surpreendente que esse ainda, também naquela região. Tinha um cara que ele vendia droga. A gente o via vendendo droga, mas não pegava droga com ele. Eu comecei a ficar indignado com aquilo. Eu falei, pô, meu, como que esse cara vende droga e eu não pego droga com ele? Aí eu pensei, falei, não vai ter jeito. Falei pros investigadores, falei, eu vou pra lá. Uma outra situação agora, né? Não mais de morador de rua. Eu cheguei lá, no local que ele frequentava, mano. Lógico que eu não cheguei perguntando do cara, né? Fiquei na minha. Fiquei lá, passei a frequentar um bar, fazer amizade, tal. Até que um dia eu escutei o vulgo dele. Vem lá, falei, você conhece, tal. Que situação assim, assado, o cara faz né? Ele vende o negócio e tal. Falei, nossa, o dia que ele vier aqui, vocês me apresentam esse cara? Não, fica tranquilo, a gente apresenta. Aí, um belo dia, né? Já tava meio cansadão, né? Eu vi 2 homens, né, subindo. Era um jovem e esse cara que eu tava de olho. O jovem do lado dele. Aí alguém falou, olha lá quem vem lá. Olha quem vem lá. Falei, nossa, é hoje, né, cara? Eu falei, não posso me precipitar. Adrenalina. Se eu me emocionar, ele vai perceber. Eu fui bem espontâneo, frio. Falei, rapaz, e aí? Firmeza? Ele olhou pra mim, firmeza, senhor. E abriu um sorriso. Ganhou. É hoje. Aí eu me aproximei e falei, rapaz, você vende droga, cara? Vendo? Eu até tenho droga aqui sim. Tem uma quantidade pequena, né? Mas eu tenho uma quantidade pequena. Mas posso ver? Aí o que ele fez pra minha surpresa? Ele falou assim pro menino, mostra aí pra ele o que a gente tem. O moleque tirou
da boca, uma pedra completa, envolta em plástico transparente. Falou, tá aqui, a peça é essa, mano. Aí, meu, aí era o bote, né, cara? Peguei sozinho mesmo, sem arma, né? Você não vai pra uma situação dessa com arma, né? Você vai portar arma, os caras vão pegar você, vai ver que E você é os polícia. investigadores no Estavam lá, mas estavam no entorno, né? Aí eu falei, não tinha tempo de esperar os investigadores chegar, né? Eu queria prender os caras, a gente tava naquela, né? Naquela adrenalina, aí eu, pum, polícia, puf. Rapaz do céu, o cara gelou, o menino também. Falei, ó, fica quietinho aí. Aí o cara sentou, ô senhor, não acredito, senhor. Você fez isso comigo não, senhor. Você é polícia. Falei, sou. Não precisa nem me algemar. Eu vou ficar sentado aqui. E o cara usava o menino de acessório pra levar a droga. Aí acabou, né? Encontramos balança nas casas, tudo lá e tal. E prendemos esses dois. Mas o caminho todo, ele foi falando, senhor, não pode ser verdade isso, senhor. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu falei, não. Pô, ele falou, não, mas eu perdi, senhor. Tem tal. Essa daí eu perdi. Aí, né? Trabalho complicado, né? E outras situações, né? Eu tava precisando do apoio dos investigadores. Tava dormindo também na calçada. E nessa época tinha até um carrinho lá de catar reciclado. E aí a gente tava também de olho numa outra biqueira, né? Eu tava deitado debaixo do carrinho. Aí eu chamei o reforço, né? Que a gente ia dar o bote lá, né? Ia tentar prender. Mas esse serviço não deu certo. Mas o investigador me ligou, né? Falou, onde você tá? Falei, tô aqui, ué. Aonde? Tô aqui. Falou, eu não acredito que você é esse cara que tá aí dormindo debaixo desse papelão no carrinho aí. Não, mas eu falei, sou eu mesmo, rapaz. Ô, eu tô aqui. Nem o parceiro. Não sabia que era eu ali, debaixo daquele carrinho ali, pra tentar levantar um serviço e pra oferecer uma segurança aí, pra libertar e prevenir os nossos jovens aí das drogas, né? É isso que a gente sempre fala. Às vezes a população tá dormindo e muita gente não pensa que o policial ele tá lá para proteger. E às vezes ele tá em situações, igual o senhor tá falando, dormindo num papelão. Para quê? Para tirar da sociedade um criminoso, um traficante que tá acabando com as famílias. Né? Pode perguntar. Ô, doutor, sobre... aconteceu um caso de um homicídio em Viradouro. A mídia regional divulgou muito sobre esse jovem aí que pareceu morto em um canavial. E eu gostaria que o senhor falasse sobre essa ocorrência, que o senhor trabalhou na investigação. Trabalhei, sim. É um caso comovente, né? Chocou a sociedade, um caso bárbaro. Realmente eu atuei nesse caso. A família nos procurou, né? Dando conta do desaparecimento, né? Do rapaz. Até então a gente não sabia o que havia ocorrido com ele. Trabalhamos sempre com a hipótese que ele estivesse bem, né? Confortando a família, mas as horas passavam e a gente ia ficando cada vez mais aflito, porque sabia que o pior tinha acontecido, né? E houve toda aquela mobilização até que o veículo, né, foi encontrado e pela polícia militar no canavial, o local foi preservado. E a gente já vinha trabalhando desde o dia da notícia do desaparecimento, assim, trabalhando 24 horas por dia, sem parar, né? Os investigadores, eu e os policiais militares estavam todos empenhados nesse trabalho, por enquanto dentro da área de Viradouro, certo? Bom, enfim, por um determinado dia o corpo foi encontrado no canavial, mas estava a poucos metros para dentro da fronteira de Bebedouro. Era bem na divisa. Bem na divisa, né? E aí eu fui pro local, também preservado o local, né? Constatamos ali que havia tido bastante violência contra a pessoa, né? E já logo começaram a surgir os nomes dos suspeitos, né? Só que o caso, né? Ficou comigo até na segunda-feira. Quando foi na segunda-feira de manhã, prontamente, conforme dispõe a lei, eu passei para o pessoal de Bebedouro, né? Já praticamente tudo pronto, né? Feito aqui por nós de Viradouro e Bebedouro, os policiais militares de Viradouro também. E graças a Deus, a gente pode dizer assim, infelizmente o pior aconteceu, mas a gente
nós fizemos a nossa parte em dar uma satisfação para a família. Como que você se sente como policial dando esse retorno para a família? Não assim, trazendo seu ente querido novamente, mas assim, colocando atrás das grades aquele indivíduo que causou esse mal para a família, que prejudicou e estragou uma família inteira. E um jovem e um rapaz tão novo, tinha a vida inteira pela frente, acabado tragicamente dessa forma aí. É o que eu falei, não é só... a gente sente uma frustração pelo sofrimento da família, que foi muito grande. Até eu sou amigo da família e eu sofri, né, a dor. Chegar perto dessa dor que eles sentiram, lógico que a gente não vai ter, porque é só pai e mãe para sentir a dor da perda de um filho, né? Mas, como eu falei, o mínimo que a gente poderia fazer é dar essa resposta aí rápida, né? Rápida e precisa para a sociedade. Agora, tem casos que demoram mais, né? Esse caso, felizmente, tudo convergiu para chegar na autoria do crime. E, assim, a população às vezes não entende que o policial acaba absorvendo esse tipo de situação, se envolve muito. Se envolve, né? Sempre. Na né? resolução dele, acaba absorvendo isso. Por mais que a gente tente, né, não se deixar influenciar, né, pela emoção, isso acontece. Como que o senhor lida com essa situação para não ficar incorporando essas sensações, porque o senhor acaba incorporando esse sofrimento junto com a família? Eu procuro já, logo em seguida, já ir para outro caso, entendeu? Não ficar refletindo muito sobre aquilo que foi feito ali, é só a título de experiência para fins de aprendizado, né? No próximo caso eu vou usar isso, vou usar aquilo, mas eu já vou para outro caso e mantenho a mente sempre ocupada, né? Tô sempre trabalhando. Como eu falei, eu também trabalhei na área de Araçatuba, né? Trabalhei em Guarulhos, eu comecei a minha carreira de delegado lá no 7º DP de Guarulhos, uma área complicada, né? Um plantão ali que à noite cobria 3 delegacias, quase 700 mil habitantes ali sob a minha responsabilidade, entendeu? Ocorrência em cima de ocorrência, bastante flagrante. Lá também tem guarda civil municipal, uma excelente guarda lá em Guarulhos. Trabalhei muito tempo, Polícia Rodoviária Federal, tem Presidente Dutra, rodoviária estadual. E ali em Guarulhos eu também aprendi bastante, né? Por conta da complexidade dos casos, né? E a rapidez, né, que você tinha que ter para elucidá-los, entendeu? Por exemplo, eu vejo assim, em determinadas situações, né? Se a gente vê nas mídias sociais e tal, que a impressão que se dá, né, que o delegado, os policiais estão sempre ali, né, com o fuzilzinho na mão e tal, né, pra lá e pra cá. Mas ali não é a regra, né, da polícia, né? A regra da polícia é o dia a dia, é o plantão, é a investigação, né? Que é a alma da polícia civil. Calma. Né? É você conseguir investigar e chegar à autoria de um crime. Essa é a alma. Lá em Guarulhos, por exemplo. Olha só a situação que eu peguei lá. Veja, chegou meu conhecimento que um senhor, né, teria subido lá numa elevação, Mata Atlântica, né? E o corpo estava lá. Ninguém sabia a circunstância da morte e tal. E a família tá desesperada, tá, né? Não conseguia chegar lá. Eu falei, não, vamos lá. Já peguei meu amigo lá, o investigador. Falei, vamos subir lá, cara. Falou, rapaz, mas é alto isso aí. Não, vamos subir. Vamos fazer a picada, vamos subir. Naquela época eu usava terno, rapaz. Nossa, foi terrível. Foi quando chegou lá no topo, realmente o corpo tava lá, tava morto. Acredita-se que tenha sido até de causa natural, né? Aí o pessoal do carro de cadáver falou assim pra mim, ó, infelizmente não tem como descer esse corpo de lá na prancha, né? Porque o terreno é muito íngreme, né? Aí eu, pensei assim, prontamente, falei, vamos acionar o helicóptero, né? Cara, você tá louco? Como que você vai arrumar um helicóptero? Eu falei, não, pra tudo tem um jeito, cara, a gente só não pode não tentar, né? É tentar sempre, por mais que pareça distante, você tem que tentar, porque o máximo que pode acontecer é não acontecer, né? Mas eu acabei ligando pra um, ligando pra outro, aí aquela burocracia, você tem que falar com o fulano. Aí eu liguei diretamente pro delegado do Pelicano.
Falei pra ele, a situação, falou, não, rapaz, tô levantando o voo agora, passa as coordenadas pra mim aí. Só que vocês vão amarrar o corpo e vão colocar o suporte, nós vamos descer o gancho, certo? E você vai encaixar o gancho lá no suporte, nós vamos levantar o corpo e deixar lá na planície. Ah, beleza. Abrimos uma clareira, né? Fomos abrindo uma clareira, começamos a fazer a amarração tudo certinho, né? Colocar um suporte. De repente veio o bichão lá, uau, sobrevoando e já jogou, né, a corda. Nós já encaixamos e o corpo foi embora. Deixou lá na planície pra família. Missão cumprida. Missão cumprida. Aí nós fomos lá, descemos, né? Tá tudo, fizemos um boletim de ocorrência, foi morte natural. A família ficou grata, né? Pela dedicação, porque foi uma prestação de serviço, assim, né? Muito de excelência, né? Sim. E, né? A família teve esse resultado aí, que ter o corpo de volta do ente querido que tinha morrido lá. É aquela ocorrência que o senhor chega em casa depois e sente que realmente o senhor está na profissão certa, o senhor... Exatamente. É isso. Então, ainda lá em Guarulhos, teve uma vez que um pai foi lá, né? Ó, a minha filha desapareceu, né? Falei, mas faz quantos dias? 3 dias e tal. Aí eu falei pra ele, ó, mas 3 dias só agora você veio, mas você tem que analisar a pessoa, entendeu? Você tem que ouvir mais e falar menos, porque aí o policial tem que ouvir, né? Porque às vezes não é pelo fato dele ter deixado 3 dias para registrar a ocorrência que ele ele praticou um crime contra o filho. Isso pode ser simplicidade, uma série de fatores que você, né, a leitura que você faz é circunstancial, né, do contexto. E, capaz, eu falei pro investigador, dá uma chegadinha lá, vê se tem alguma casa abandonada lá no local. Aí ele foi numa casa, tinha uma casa abandonada lá. E lá dentro da casa tava uma menina. A cabeça tinha sido ferida por meio de um pedregulho, né? E tinha sofrido abuso sexual. Um crime chocante, bárbaro, que mobilizou toda a polícia lá da época, né? E acabou tendo bons resultados, né? Assim, no sentido de identificar, lógico, tragédia. E o pai, coitado, era uma pessoa simples realmente, não, né? Não tinha nada a ver com aquela barbárie que havia sido cometida contra aquela criança. Tem um outro caso também, que até é título de aprendizado para nós policiais. Essa matéria nunca sai no jornal. Não, essa matéria não. Vocês vão ver por que essa matéria não sai no jornal. Ainda bem que tem esses espaços hoje, né, que a gente pode falar. Nós policiais temos voz ativa para contar o que nós fazemos. Antigamente a gente dependia da mídia convencional, e não tinha oportunidade, só falava quem eles permitiam que falasse, e muita gente que falava não era nem policial. No caso, o policial militar, ele estava num bar, mas estava desarmado. Chegou nesse bar, uma moça desesperada falou, moço, tem um tarado atrás de mim. O policial militar falou, não, fica tranquila, que aqui você está protegido. Mas, ao invés de pedir apoio, ele foi conversar com o cara. Por quê? Eu acho que ele mesmo não acreditou que o cara fosse tarado. Talvez ele pensasse que tivesse só a intenção de, sei lá, a menina tivesse se confundido, alguma coisa assim. Mas aí não acho que ele não pensou que o cara era o que era. Aí ele chegou no cara e falou, você tá mexendo com essa menina? O cara falou, tô, por quê? Não, porque eu sou policial. Puf! Enfiou a faca no umbigo dele. Morreu. O policial morreu. Aí, o que aconteceu? A menina, o pessoal fez o policiamento e pegou o cara. A menina reconheceu esse cara. Quando chegou na delegacia, o cara já tá na mão e tal. Eu falei, peraí. Mas só o reconhecimento? Não, ela reconheceu. Eu falei, não, assim, vamos com calma. Eu olhei pro rapaz, não sei o que aconteceu. Eu fiz uma leitura dele, um scanner dele. E eu falei, esse cara não matou. Esse policial militar. Tá vendo alguma confusão aqui? Aí eu falei pra ele, amigo, por favor, você poderia conversar comigo? Ele ficou calado. Eu falei, mas por que você não quer falar? Se você não tá devendo nada, eu falei, não, é que o senhor não sabe, eu
sou militar da reserva e eu aprendi a respeitar as autoridades. Tá, não, meu, tranquilo, agora você não é mais. Ó, você trabalha onde? Eu trabalho numa indústria farmacêutica aí e tal. Pô, legal. Seu patrão, seu empregador, seu gerente, posso ligar pra ele? Pode, liguei e tal. Falei, ó, o que aconteceu, cara? Falei, paz, eu tava voltando pra casa, tinha brigado com a mulher, tava voltando pra casa e eu fui assaltado, perdi todos os meus documentos. Falei, perdeu os documentos? Perdi. Caramba, mas você matou? O policial falou, não matei. Eu olhei bem, enquanto isso, né, aquele tumulto todo, imprensa, né, enfim. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá no local. Aí eu fui lá no local, chegou lá no local, tem mais alguma testemunha aqui? Tem mais alguma testemunha? Aí apareceu um rapaz que não tinha se apresentado lá para os policiais na época. E esse rapaz falou que tava com o policial militar. E ele falou, ó, deixa eu falar uma coisa, eu vou lá na delegacia sim, ver se é o rapaz. Mas se não for, eu vou falar que não é mesmo. Não é, exatamente isso, tanto que a gente quer que você seja correto. Ele olhou lá e falou, não, é parecido com ele, mas não é ele. Não é ele. É parecido com ele. Eu tava do lado dele. Eu falei pra ele não ir. Que ele tava sem arma. Esse rapaz era segurança. Falei pra ele não ir. Eu vi, mas não é esse aí não. É parecido. E aí a menina começou a mudar. Falou, eu acho que não é. Você já imaginou se eu prendo esse cara? Com base só no reconhecimento da menina? Você já imaginou? É complicado, né? Ter andado um inocente pra cadeia. O verdadeiro criminoso ficaria solto. Mas tem a conclusão do caso. Bem, como eu liberei o cara, liberei mesmo. Fiz o BO, liberei, fiz os autos de reconhecimento, tudo negativo, a menina se retratando. E ele foi embora, rapaz. Aí no outro dia, delegado de polícia libera suspeito de matar policial militar. Manchete do dia. Aí veio aquela pressão enorme em cima de mim, né? Falei, não, o que eu fiz, eu tenho plena convicção. Eu agi no estrito cumprimento do dever legal. E o cara não é o corresponsável. Tempo depois, o cara foi encontrado. Ele era foragido da justiça, tinha crimes de estupro nas costas e homicídio. Era um cara perigosíssimo de outro estado da federação. E estava ali, escondido, né, com uma nova identidade. Quando ele foi pego, ele estava trabalhando de pedreiro. O indivíduo que tirou a vida do policial militar, não? O que era foragido da justiça, o que realmente havia praticado o crime. E era muito parecido com o rapaz. São mínimos detalhes, né? Que se você não. E nesse caso a mídia não retrata, né? Sobre... Não. Aí fica aquela antiga matéria, né? É o seguinte, o que eu fiz foi dentro da lei? Não, mas pode vir quem quer que seja, que eu vou me sustentar, eu não fiz nada errado. Né? Agora, eu não posso colocar uma pessoa inocente na cadeia por conta da pressão da opinião pública, ué. Às vezes um crime não é esclarecido em uma semana, em 2 semanas, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vê filmes americanos aí, seriados, filme não, que leva até 20 anos para esclarecer um homicídio, aí. Tem várias séries aí na televisão. Então você não pode se deixar levar pela pressão da opinião pública. Porque se você errar, eles vão te cobrar. Vai ser crucificado. Você vai ser crucificado. Mas se você acertar, ninguém vai reconhecer o seu E a mídia só vem pra... Exatamente. Geralmente nunca ajuda. Eu atuei num outro caso, que é complexo, né? Morador de rua. Eu fui acionado na madrugada. Esse morador de rua teria sido encontrado no banheiro público de uma praça. Corpo parcialmente queimado, uma tampa de uns 50 quilos em cima dele e com uma suástica feita com um caco de vidro nas costas. Mais ou menos isso. Meio bárbaro. Comoção na cidade, imprensa em cima. Então, naquele afã, né, de esclarecer o que tinha acontecido, identificar, a gente pensou que um rapaz que fazia uso abusivo de bebida alcoólica, pudesse ter visto alguma coisa, né? E iria nos ajudar. Só que ele estava muito bêbado, né? Então não tinha como ouvir, né? Ele falava coisa com coisa, né? Esperança, né? Não tinha nada, não tinha filmagem, não tinha nada. Então um repórter me ligou
E pediu informações do caso, falou, a gente tá investigando, tá? Ele falou, mas você não tem nada? Assim, ó, tem um rapaz que a gente ainda não ouviu porque ele tá muito alcoolizado. Outro dia, capa do jornal. Delegado deixa de ouvir testemunha do morador de rua, do crime do morador de rua porque está alcoolizado. Meu amigo, deu uma dor de cabeça pra mim isso aí. Eu não falei isso pra ele. Aí começou a vir documento de tudo quanto é lugar. Porque deu a entender que eu não estava investigando o crime. Vários órgãos começaram a mandar documento pra me explicar. Que era morador de rua, que eu tinha dito que eu não ia ouvir. Mas só que quando esses documentos chegaram, acho que 3 ou 4 dias depois, já tinha 3 suspeitos já identificados. E detidos. Mas eu tive que perder um bom tempo. Apesar de ter, né, conseguido êxito na investigação, perdi um bom tempo tendo que me explicar para vários órgãos por uma coisa que eu não havia dito. Novamente a mídia em cima para Exatamente. fazer uma situação. Ainda bem que tem o podcast Inteligência Policial para dar voz aos policiais, né? Para que a população veja, né? Aos policiais. Doutor, também tem uma outra ocorrência que eu até anotei aqui, porque ela teve bastante repercussão. Foi um roubo a uma joalheria de Virador. O senhor participou dessa? Sim, quem presidiu o inquérito fui eu. E esse crime aí também causou muita repercussão, né? E a gente trabalhou também igual aquela coruja do Dake lá, né? Com sabedoria aqui, né? Então, para não cometer equívocos e tudo mais, a gente dentro da legal, e conseguimos, né, identificar um suspeito, né? E ele acabou confessando a prática delitiva, recuperamos uma parte da res, né, uma pequena parte. Um segundo suspeito morreu e outros 2 indivíduos não foram identificados, né, porque eles usaram um carro clonado e esses indivíduos teriam vindo de uma outra região aí, bem distante daqui, mas demos uma resposta à sociedade. É isso aí. Sobre da região de Guarulhos, que o senhor trabalhou para lá, na região de Guarulhos. Que troca de tiro, sobre uma ocorrência, uma troca de tiro dentro de um ônibus? Não, assim, na época lá, o que acontecia? Tinha muito roubo em coletivo, né? Então, os motoristas de ônibus buzinavam na frente da delegacia que estava ocorrendo um assalto dentro do ônibus. E aí, né, meu? Às vezes o ônibus entrava com tudo lá e você tinha que estar preparado, né, pro pior, né? Nesse dia foi diferente, felizmente. Eu escutei o ônibus buzinar. Aí eu tava até com um colega aí da Polícia Militar que estava apresentando uma ocorrência lá. Nós saímos, aí quando nós saímos a gente viu, né, um ônibus com perfurações, né, nos vidros. E o povo gritando, pedindo socorro, né? Aí eu e o policial militar entramos, né? Nisso que a gente entrou uma moça, né? A gente ia ter uns 19 anos. Tava arrumadinha, voltando do serviço. Uma bolsa. E ela tinha levado um tiro nas costas, né? Porque dentro do ônibus tinha um policial. E esse policial teve que reagir ao assalto, porque, né, os criminosos iriam chegar até ele, estando armado, né? Mas não se sabe, na época eu não fiquei, né, tomei conhecimento de onde partiu o projétil, né? Depois foi investigado por outra equipe. E eu entrei no ônibus e a moça olhava pra mim assim e sangrando muito pela boca, né? E eu pedia pra ela se acalmar e ela olhava pra mim desesperada, né? Ela não queria morrer. Nós conseguimos socorrê-la, né? Mas ela acabou ficando tetraplégica por conta desse projétil que ficou alojado na coluna da moça. Aconteceu um caso em Terra Roxa que uma mãe enterrou seu próprio filho no quintal. Você chegou a participar dessa ocorrência? Claro, aí também, doutor? desde o começo. Ocorrência diferenciada, né? Porque eu estava trabalhando lá em Terra Roxa, era final da tarde, eu me recordo que foi 2016. A senhora entrou e disse que queria conversar com o delegado. Aí eu perguntei pro escrivão do que se tratava. O escrivão falou, tá contando uma história assim, que matou o filho em 2012, 2013 e enterrou no fundo do quintal e que a polícia não sabe e que ela resolveu contar que realmente aconteceu. Eu falei, aí, tudo bem, pode até não ser verdade, né? Mas vou ouvir o que essa mulher tem pra contar, né? Ela entrou lá, contou tudinho pra mim.
contou como que ela tinha cometido esse crime e tal, tal, tal. E quando você duvidava, ela ficava brava, muito brava. Não, você não duvida de mim não, porque eu fiz isso mesmo, eu matei. Isso, ela alega que ela teria feito isso porque o filho teria sido inconveniente com ela, tá? Ela apresentou os argumentos dela. E eu falei, tá, mas 2012, 2013 e até agora, ninguém sabe falando, ninguém sabe, eu enterrei em tal lugar, assim, a família pensa que ele foi embora. Ele tá lá, a ossada dele tá lá. Falei, tudo bem, vamos lá. Ela contou tudo, reproduziu tudo. Aí era um terreno, uma várzea, né? Falei, mano, complicado, 2012, 2013, senhora. Isso daí o rio já passou várias vezes aí, né? E pode, né? Não tem mais nada, hein? Não, tem. Como delegacia é complicado, né? Porque você não cuida só, você tá cuidando só disso, você tá cuidando de um monte de coisa, né? Você trabalha o dia todo tipo de ocorrência, né? Você não é uma delegacia especializada, mas então, vamos lá. Fui, fiz um serviço lá, encontramos alguns ossos. Mandei esses ossos pro ML. E a imprensa em cima, Aí os ossos voltaram do ML, que não eram ossos humanos. Na capa do jornal. Delegado encontra osso de cachorro no fundo do quintal. Dando, né, assim, menosprezando meu trabalho. Né? Falei, pô, fiquei bravo, cara. Aí, tá bom, hein? Eu falei pra ela, vamos voltar lá? Ela falou, vamos. Tá bom, então vamos lá. Só que agora eu usei uma técnica diferenciada, né? Eu usei técnicas utilizadas, né, em guerras para encontrar restos mortais, né, dos soldados ou das vítimas da guerra. E era uma técnica por meio de quadrante. Aí eu formei um quadrante, né, em vários espaços e comecei ali trabalho de arqueologia mesmo. Com a ajuda dos coveiros da cidade, fomos lá passando pincel. De repente saiu um fêmur. Eu falei, aí, osso de cachorro, né? Tá bom. Encontramos os ossos das costelas e tal. Ele falou, você tá vendo que eu falei pra você? Que eu tinha enterrado aí. Eu não tava errado, falei pra você. Tá aí, ó. É o tirocínio policial que tá na veia, né? Deu trabalho. Sim, teve que levar lá uma equipe de mais de 10 pessoas pra, né, fazer esse trabalho minucioso, né? De buscar esses restos. Aí no final, né? Quem acabou, ela falou, ó, eu inclusive vou doar o meu material genético para dizer que é meu filho. E ela doou mesmo. Foi lá, assinou o termo no IML, doou e era o filho dela mesmo. Filho dela. Que situação, hein? Ô, doutor, tem muito jovem hoje que sonha em ser um policial civil. O que o senhor tem para dizer para esses jovens aí que sonha em ingressar na carreira como policial civil? Complicado, hein? Porque eu cresci, né? E já estava decidido a ser policial, né? E eu só fiz faculdade de Direito para ser delegado. Senão não teria feito, não. Não teria feito. Então, a pessoa tem que ter vocação e não acreditar em fantasia, né? Polícia não é a ilha da fantasia, né? A vida na polícia, ela é bruta, ela é dura, entendeu? Você não vai viver assim momentos de muita satisfação, sempre de vencer, sempre de ter êxito no que você faz. Você vai ter que engolir muito sapo, você vai encontrar dificuldades. E você tem toda uma hierarquia que você tem que seguir, porque você não pode violar a hierarquia policial, a disciplina policial, né? Eu não posso chegar aqui e violar, né, a lei orgânica da Polícia Civil, falando mal dos meus superiores ou dos políticos, né? Por quê? Porque eu sou um servidor público, tenho esse compromisso. Então, a pessoa tem que, desde cedo, saber que existe poder disciplinar, poder hierárquico. Ela tem que estar preparada para se submeter a esse poder hierárquico e se sujeitar ao poder disciplinar. E isso é bem pesado. O policial é muito cobrado, né? Porque caso ele descumpra algum desses dispositivos, ele pode sofrer consequências graves, desde uma advertência até uma perda do cargo por abuso de serviço público. Isso pode acontecer. Então, não venha pra cá pensando assim que você vai viver
essas coisas aí que surgem nas redes sociais e tal, né? Fuzil, é isso, é aquilo, não. Você vai cair num plantão, você vai... Serviço burocrático, vai fazer serviço, porque tudo é importante, né? Eu vejo por aí, às vezes, eu tô jogado aqui em tal lugar, porque jogado em tal lugar, gente. Tem todos os locais, todos os órgãos que estão na polícia, eles são essenciais para o funcionamento dela, né? Não tem função mais importante e menos importante. Todas as funções são importantes, né? Não só daquele policial que fica lá na rua, que faz uma ação tática, que tem um fuzil, como até o policial que está ali no balcão do plantão, né? Fazendo ali a triagem, colhendo informações dos cidadãos que procuram o serviço da Polícia Civil. Então, eu não acredito em ilusão, né? E como eu já disse em vezes anteriores, eu sou policial, não sou político, tá? E nunca fui candidato e jamais serei candidato a nada. E se eu for candidato, como eu já disse, não vote em mim porque eu sou mentiroso, né? Tô falando que eu não sou candidato. Então, eu não tenho nenhuma pretensão política e eu sou polícia, eu sou político, eu não misturo as coisas, entendeu? Eu gosto do que eu faço, eu não me desvio disso por nada. Então o cara tem que ter vocação e tem que saber que vai enfrentar dificuldades, certo? E que vai ter que ter forças para superá-las. E talvez você se depare com circunstâncias que você não vai superar e você vai sucumbir. Aquela ocorrência que não conseguiu elucidar Ou, e que ficou frustrado. Ou você pode intervir em alguma situação. Apertar a tecla do gatilho não é tão fácil como dizem. Troca de tiro, meu amigo. Troca de tiro. A realidade da troca de tiro é brutal. Por quê? Porque não é um alvo ali fixo. Você fica ali no stand atirando, não. A gente sabe disso. Como a gente assiste a ação do Novo Cangaço. Os caras chegam ali em várias equipes com armas longas, granadas. Com treinamento, né? E usando, né, a própria população civil como escudo. Como que você vai efetuar um disparo? E se você efetuar um disparo com o seu fuzil, com a sua arma e acertar um cidadão, você vai pagar, você vai responder por isso. Entendeu? Se você atirar de forma precipitada e matar alguém, você vai responder por isso. Então você tem que estar sempre preparado para as mais diversas circunstâncias, né? Por exemplo, eu quase morri numa abordagem simples, véio. Eu fui abordar tranquilamente, arma no coldre. Por quê? Porque o policial muitas vezes ele não pode fazer uma abordagem brusca porque, pai, você não sabe, né? Não tem nada ali dizendo que o cara tá cometendo crime, né? Depende do nível de alerta, não é? E eu fui fazer essa abordagem, arma no coldre e deu tudo errado. Quase que eu acabei perdendo a vida. Mas eu não apertei a tecla do gatilho. Críticas, você viu aí, mas tranquilo. Eu não usei a força letal. Eu prefiro usar a cabeça, entendeu? Usar a inteligência. Você vê que eu não sou fortão e tal, né? Não tenho muito perfil de operacional. Mas, né? Eu já fiz bastante coisa aí, mesmo, né? Mesmo encontrando muitas dificuldades, né? E, cara, é duro, cara. Vocês sabem disso daí, né? O policial, ele é cobrado, né? Ele é cobrado com rigor, né? E qualquer coisa, por exemplo, se eu tô aqui nesse podcast e falo algo que venha a ferir a hierarquia da polícia, pode ser punido. E o cara que, como eu já falei, o cara que entrar na polícia tem que saber que tem que respeitar a hierarquia. Hierarquia não é só no órgão militar. Na polícia tem hierarquia, né? Entendeu? Então, meu conselho é esse. Não vá... não seja iludido, não crie expectativas, que é a expressão correta. Porque você vai se frustrar. Por salários ou por... Não, o salário, né? A gente tá falando isso porque o concurso da Polícia Civil tá aí, né? Tá, o Muita salário... gente tá pretendendo... Como que eu vou falar mal da polícia se eu vivo da polícia há tanto tempo, né? Eu não posso falar mal uma oportunidade de trabalho e trabalho fazendo o que eu gosto, né? Então é lógico que essa parte financeira você não vai ficar rico, certo? Mas você vai ter sempre o suficiente ali para
Então, a vida confortável, né, doutor? É, uma vida razoável, né? Bom, doutor, a nossa vontade era ficar aqui por horas e horas ouvindo as ocorrências, porque a gente sabe que o senhor é um delegado operacional, não é aquele que o investigador elucida o caso e o delegado assina, como a gente estava falando. Encerrar minha fala aqui, eu acho assim, a partir do momento que você é comandante, entre aspas, expressão mais militar, né? Você é comandante, certo? Se você é comandante, você tem o poder da decisão, quem tem que tomar a frente aí é você. É você. Então, por exemplo, se eu vou para uma operação com o pessoal que trabalha comigo, com meus amigos ali, investigadores e tal, eu quero ser o primeiro a entrar. E se for para morrer, eu quero ser o primeiro a morrer. Certo? É assim que funciona. É igual uma guerra, né? Você tem que estar pronto para morrer. E você não vai mandar aquelas pessoas que estão sob seu comando para a linha de frente e vai ficar atrás, esperando o que vai acontecer. Não. Você tem que ser o primeiro a entrar. Se for levar tiro, você vai ser o primeiro a levar tiro, porque é por isso que você é comandante, né? É igual uma carga de cavalaria. O comandante é o primeiro que vai. Se tiver que tombar, é o primeiro que vai tombar. Eu penso assim. E é por isso que tem histórias, histórias e histórias, né? Exatamente. É um podcast, só um episódio não vai ser o suficiente. Eu tenho certeza que eu estou sempre à disposição de vocês, tá certo? O pessoal vai querer que o senhor volte aqui, a gente vai querer e vai estar de portas abertas aqui para quando o senhor estiver aqui na cidade, o senhor pode estar vindo aqui e a gente vai... Estou sempre à disposição. Queria até aproveitar aí para mandar um abraço aí pro soldado Zacarias, vocês poderiam trazê-lo aqui. Eu gosto muito dele. Um abraço pro Zacarias. Zacarias, queremos você aqui. Espero que ele venha aqui. Ô gordo, nós queremos você aqui, hein? Por quê? Por que o Zacarias? Porque é um cara verdadeiro. É um cara da base. Pessoa simples. É um policial raiz. Como eu falei, verdadeiro. Né? Ele não vende ilusão pra ninguém. Então por isso eu gosto muito dele. Independente das convicções políticas. Né? Eu tô falando dessa parte policial e falar um forte abraço a todos aí da Polícia Militar, das Guardas Civis aqui. E que eu estou sempre à disposição aí para conversar, é só chamar. Doutor, obrigado por senhor ter comparecido aqui, obrigado por dividir com os telespectadores também. Tá sempre aberto aqui o podcast pro senhor. E a gente já agradece. E tem alguma coisa? Agradecemos a oportunidade que o senhor deu para nós. Para estar ouvindo um pouco da sua experiência com várias ocorrências, né? E antes nós acompanhava muito o seu trabalho como delegado, agora nós ficamos fã da pessoa. Amigos, né? Amigos. Fã. Até a gente estava falando antes que quando a gente colocou a chamada no Instagram, muita gente compartilhou de Viradouro, então assim... O pessoal tem um apreço pelo senhor lá em Viradouro, que a gente não tinha essa noção. Porque a gente já queria trazer o senhor, mas assim, não tinha essa noção o quanto o pessoal gosta do senhor lá. Todo mundo compartilhando e eu tenho certeza que vão pedir para o senhor voltar aqui outra vez. A humildade abre porta, certo? Então, eu penso, nós somos servidores públicos, né? Então nós estamos aqui para servir a sociedade da melhor forma possível, né? E... essa humildade que abre sempre as portas para nós e trabalho em grupo, né? Sempre, né? Sem estrelismo, porque como eu falei, a polícia não é de uma pessoa só, né? Que hoje nós temos os homens e as mulheres cada vez mais presentes, né? Então o correto é falar as pessoas, né? Que hoje estão na polícia, estão cada vez mais empenhadas em oferecer um serviço de qualidade. E os cidadãos, eles reconhecem e depositam sua confiança no delegado Abade. Agradecemos o senhor e até uma próxima, contando mais ocorrências. Não, tem mais ainda. Se vocês explorarem mais um pouquinho, eu conto mais. Né? Ó, eu falei, eu conto, eu provo, viu?